Olá, meus amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos serenando as nossas mentes e os nossos corações, nos ligando com os nossos mentores individuais, agradecendo a esses amigos pelo amparo, pelo apoio, por estarem sempre ao nosso lado. Nos ligamos também com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e todas as freirinhas do campanário, agradecendo a todos pelo carinho, pelo acolhimento que sempre recebemos nesta casa bendita. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos envolva num abraço bem carinhoso juntinho ao seu coração. E sentindo o pulsar do coração de Maria, vamos nos aproximando do nosso Mestre amado Jesus. Mestre, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para aprender mais um pouco sobre o Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama a Tua luz sobre nós. Se faça presente entre nós, Mestre. Auxilia-nos no entendimento, mas acima de tudo na exemplificação dos Teus ensinamentos. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos reunidos, encarnados neste planeta, neste momento, diante de tantos desafios e aprendizados. E ao nosso Pai, elevamos os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, da mesma maneira que soubermos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos nesse momento nos ligando com as equipes de tratamento desta casa e nos preparando para os passes que serão direcionados. Vamos todos nos ligar com as equipes de PL e pedir que seja derramado a luz branca do Cristo sobre cada um de nós, trazendo a harmonia, o equilíbrio, tratando todos os centros de força que se encontram ao longo da nossa coluna. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nos ligamos com as equipes de P2 e vamos sentindo a luz azul nos envolvendo a nossa mente, o nosso coração, trazendo o equilíbrio, a paz, a força. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos nos ligar com as equipes de CH e sentir a vibração e o pulsar da energia rosa nos envolvendo, acalmando o nosso coração, fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos nos ligando agora com as equipes de P3B, sentindo a luz branca do Cristo nos envolvendo. Vamos sentir a projeção da luz azul que vai envolvendo a nossa mente e o nosso coração. E pedimos que sejam feitos todos os cortes de ligação de mente de encarnado, desencarnado, que se fizer necessário. E que todas essas energias sejam levadas para o astral, para o devido tratamento. Vamos pedir a projeção de um azul muito intenso, que irá percorrer todo o nosso sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, fortalecer a fé. O amarelo claro no frontal, para que tenhamos melhores pensamentos, força de vontade e maior ligação com o nosso mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, que irá nos envolver até quando necessário. Que assim seja.
Graças a Deus. Vamos nos ligar neste momento com as equipes de saúde, P1 e P3A, e pedir que todos os nossos assistidos sejam envolvidos pelas cores do arco-íris, que seu corpo material e seu corpo espiritual seja tratado aonde se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pedimos ainda pelas nossas crianças, as que estão em tratamento de P3A e P4B. Pedimos às equipes de Sheila e Meimei que envolvam as nossas crianças com muito amor e carinho, trazendo equilíbrio, fortalecendo-as da melhor maneira possível. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nos desligamos nesse momento das equipes de tratamento, agradecendo por todos os tratamentos realizados neste momento. Que todos os assistidos permaneçam na cúpula protetora relativa ao seu tratamento, até quando se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos receber com todo o nosso carinho o nosso querido amigo Joaquim Rogério, que nos trará os ensinamentos de hoje. Obrigada. Meus queridos amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva mais uma vez, que a sua luz nos ilumine, que possamos entender seu evangelho de amor. O tema proposto para a nossa reflexão de hoje é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Este tema é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E este tema, esta lição, eu vejo como muito relacionada ao momento que estamos vivendo, ao que estamos passando. E para falar das lições de Jesus, eu proponho primeiro refletirmos na magnitude desse espírito crístico. Em Apocalipse 22:13, Cristo diz a João: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o primeiro, é aquele que iniciou todo o processo de criação da Terra. Ele recebeu de Deus a missão de criar este planeta e, por ser o último, é o responsável por sua evolução. E no livro ainda A Caminho da Luz, no capítulo 1, Emmanuel nos diz que Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos perfeitos que coordenam a evolução de todos os orbes do nosso sistema solar. Foi este espírito que reduziu sua vibração ao máximo até que fosse possível a sua encarnação, até que um corpo pudesse suportar a sua vibração. E ele fez isso a fim de nos deixar os seus ensinamentos exemplificados. E Jesus deixou suas lições de forma que pudessem ser entendidas em todos os tempos. As lições do Cristo, o que ele falava, não era apenas para aquelas pessoas daquela época, naquele momento, daquele lugar. Jesus falava a todos. Jesus falava para espíritos imortais, a todos nós. Ele criava as parábolas com os fatos mais comuns, usando simbologias importantes para aquelas pessoas, naquele momento, para que fosse impactante. Mas deixou seus ensinamentos de maneira que continuasse servindo de lições por séculos, por milênios, para sempre. É certo que um espírito da magnitude de Jesus sabia que, deixando seus ensinamentos em parábolas, nós iríamos absorvendo aos poucos, a cada encarnação um pouco mais. Então vamos refletir sobre esse capítulo do Evangelho, o capítulo 18, e o momento que estamos vivendo.
E esse capítulo ele inicia com a parábola da festa de bodas. E para esta parábola específica, eu vou citar um trecho e fazer explicação, e vou fazer assim com ela até o final. Ela diz: Jesus, falando em parábolas, disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer uma festa para o casamento de seu filho, enviou seus servidores para que chamassem os convidados para as bodas, mas eles se recusaram a ir. Jesus usou nesta parábola um dos símbolos mais importantes de todos os tempos: as núpcias. O casamento é muito importante em todo o mundo até hoje. É um momento de mudança. É quando se deixa um antigo e cômodo modo de viver e vai mudar de vida, com a expectativa de um futuro feliz. E a festa é de bodas. Então vamos ver o significado da palavra boda, de onde ela vem. A palavra boda, ela vem de um latim arcaico, originalmente votum, que significa promessa. Não uma promessa qualquer, não essas promessas vãs, mas uma promessa de ligação com a divindade. E vota é o plural de votum. Veja que de vota, promessas, acabou se tornando boda por vícios de linguagem. E os judeus, eles celebravam a união do casal, mas eles celebravam também a união de duas famílias. Eles celebravam os votos sagrados, pois, constituindo família, crescendo, eles estariam colaborando com a divindade. E eu digo aqui divindade porque essa importância com o casamento vem de antes do monoteísmo. Quando os povos ainda eram politeístas, inclusive os hebreus, eles faziam as ligações com a divindade, com os deuses que eles acreditavam. Por exemplo, se o noivo era um soldado, ele pegava a noiva, ia para o templo onde o deus era o deus da guerra, e faziam promessas de casamento. Olha, seremos fiéis um ao outro, viveremos em comunhão, seremos parceiros na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E assim, com os votos deles, eles acreditavam que estavam tendo os mesmos votos com aquele Deus, que o Deus seria uno, que aquele Deus seria uno com eles, enquanto eles mantivessem a promessa. E então os hebreus, se tornando monoteístas, levaram essas promessas sagradas para as suas crenças. E as festividades de casamento, especialmente para o povo judeu daquela época, era tão importante que duravam 7 dias. Eles acreditavam que quanto mais alegria, quanto mais felizes fossem as bodas, fossem as festividades, mais felicidades, mais energias boas eles carregariam para suas vidas. Agora, imaginem que as pessoas foram convidadas para um casamento, mas não um casamento qualquer. Quem as convidou foi um rei. E como a comparação que Jesus faz é com o reino dos céus, logo, quem as convidou foi Deus. E quem ele convida? Os primeiros convidados seria o povo hebreu, e os servidores do rei, Moisés e os profetas, fazendo referência, assim, à primeira revelação. Mas os convidados se recusaram a ir. Dá para imaginar essa desfeita? Hoje, quando os noivos preparam o casamento, quando eles vão preparar uma festa, eles imaginam, eles veem o local que eles vão ter para acomodar os convidados, tudo que eles vão servir, preparam bem o convite, embalam bonitinho para convidar. E sabem, eles convidam as pessoas que são especiais para eles. Todos que são especiais. E aqueles que não vão, são notados. É percebida a ausência. Então imagine essa desfeita.
Então, os primeiros convidados seriam o povo hebreu, tiveram essa falta de consideração, e seguindo, ainda diz, então o rei enviou outros servidores com o seguinte recado aos convidados: digam a eles que já preparei o meu banquete, mandei matar os bois e todos os animais que tinham guardado. Tudo já está pronto, digam a eles que venham para as festividades. Esta parte demonstra a importância e a urgência para comparecer às bodas do príncipe. E já que estamos falando do reino dos céus, que o rei é Deus, logo o príncipe é Jesus. Então, fazendo referência à segunda revelação. E com os preparativos já estavam prontos, tinha que ser feito. Não dava para congelar, não dava para esperar e fazer a festa quando os convidados resolverem aparecer. Mas os convidados, que estavam sendo chamados pela segunda vez, desprezaram novamente o convite e se foram, uns para suas casas de campos, outros para os seus negócios. Outros, após terem insultado os servidores do rei, ainda os mataram. Então este trecho já refere-se às desculpas. A falta de tempo para atender os chamamentos de Deus, dando mais importância às coisas materiais, que são transitórias, do que as espirituais. E os servidores do rei mortos seriam os cristãos. E precisamos lembrar que as coisas materiais, essas coisas transitórias, são para a nossa utilização, é para aprendizado. E seguindo a parábola, o rei, após saber o que aconteceu, ficou muito furioso e enviou seus soldados, matando os assassinos e queimando suas cidades. E aí vamos imaginar por que um povo, o primeiro povo se tornou monoteísta, os primeiros chamados, por que tanta dificuldade em atender o chamado? Lembre que Abrão havia dito aos judeus que seus descendentes cobririam toda a terra. Logo, eles esperavam dominar. Como eles haviam visto os egípcios fazerem, depois o que eles sofriam com os romanos, eles esperavam que eles fariam isso, que eles dominariam a terra e teriam os outros povos escravizados. Então, a superioridade a que Abraão estava se referindo aos judeus era espiritual, mas eles enxergaram apenas o lado material, mataram o Messias e perderam uma oportunidade divina. E a parábola segue assim: então o rei disse aos seus servidores: as festividades estão prontas, mas os que foram chamados não eram dignos de participar. Vão pelas encruzilhadas e convidem para os festejos todos aqueles que encontrarem. Os servidores do rei foram então para as ruas e convidaram todos que encontravam, bons e maus, e a sala de banquete de núpcias ficou repleta de pessoas. Foi isso que os apóstolos de Jesus fizeram. Saíram pelo mundo pregando a palavra do Cristo. Neste trecho ainda podemos entender que a palavra de Deus seria pregada a todos, e que os que entendessem, os que fossem tocados pela palavra, os que aceitarem a palavra, serão admitidos nas festas, na boda, no lugar dos primeiros. Em seguida, o rei entrou na sala para ver os que estavam à mesa, e percebendo um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrou aqui sem ter a roupa nupcial? E o homem permaneceu em silêncio. Então o rei disse aos seus servidores:
Atem as mãos e os pés e lancem este homem nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Bom, naquela época, quando o rei convidava para um banquete de núpcias, ele enviava uma túnica nupcial. Era como um convite de casamento. Quem estava vestindo aquela túnica tinha acesso àquela parte do palácio onde haveria o banquete nupcial. E na comparação de Jesus, são as leis de Deus. Quem obedece às leis de Deus veste a túnica, ou seja, tem pureza de coração. Porque não basta receber o convite, não basta conhecer as leis de Deus, é preciso praticá-la. Questionar o homem quanto às suas vestes é a chance do arrependimento, do reconhecimento das próprias faltas. Mas o homem ficou calado, o que quer dizer, não reconheceu seus erros. E amarrar mãos e pés e lançá-lo no exterior, onde haverá pranto e ranger de dentes. Isso é tirar de circulação. E aí nós podemos comparar com o momento atual que nós vivemos, um momento de transição planetária. Podemos entender como degredo. Degredo é o afastamento compulsório de um contexto social. E quem não combinar com a energia vibracional do planeta, vai para um outro planeta. Um planeta de provas e expiações. E aqui a gente pode imaginar nosso planeta escola, né? Uma escola onde os alunos vão aprendendo e conforme vão aprendendo, as próximas séries eles têm no andar de cima e eles têm que subir a escada. E tem aqueles que não aprendem, não estão interessados em aprender e ficam no meio do caminho e atrapalham a passagem. Então o diretor da escola fala, bom, vamos resolver esse problema. Não dá mais para ficar assim. As pessoas precisam caminhar, precisam subir, precisam ir para o próximo andar. Então aqueles que estão ali embaixo, que ainda precisam daquelas lições, que são do térreo, do primeiro andar, eles constroem uma escola na próxima quadra e colocam eles ali. E eles vão aprender lá. E a sequência desse capítulo, do capítulo 18, eu acho que deixa isso um pouco mais claro, com a parábola da porta estreita. A porta estreita. Entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida. Como o caminho que conduz a essa porta é estreito, e como há poucos que a encontram. E alguém da multidão perguntou a Jesus, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu, vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita, pois eu asseguro que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. E depois que o pai de família entrar e fechar a porta, vocês, tendo ficado do lado de fora, irão bater a porta dizendo, Senhor, abre a porta para nós. E ele responderá, eu não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer, comemos e bebemos na sua presença, recebemos seus ensinamentos em nossas praças públicas. E ele responderá, não sei de onde são, afastem-se de mim todos vocês que cometem atos de justiça. Quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês ficarem excluídos, haverá choro e ranger de dentes. Virão do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, muitos os que terão lugar na festa do reino de Deus. E então aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. No livro Espírito da Verdade, Emmanuel explica que a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. Já a porta larga expressa o desequilíbrio interior
com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Emmanuel coloca aqui o perispírito conduzido a uma porta de acordo com seu volume. As facilidades do mundo, as falhas morais, as vicissitudes vão aumentando o perispírito, dando peso e volume. E aí o orgulho, o egoísmo são grandes pesos. A Terra está num período transitório para o planeta de regeneração. Quem estiver com essa vibração pesada não vai conseguir passar. Vai ficar de fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Vão aprender as lições que ainda não aprenderam em outro planeta. Um planeta de provas e expiações. Por isso, esforçar-se para entrar pela porta estreita. Ou seja, diminuir a densidade espiritual. No livro Plantando Respostas, Emmanuel diz que nosso planeta será mundo de regeneração por volta de 2057. E nós podemos, então, encarar tudo que nós estamos passando neste momento como plano de transição planetária. Nunca uma pandemia evoluiu tão depressa, com tal influência sobre o psiquismo humano. E se nós aqui, tão humanos, conseguimos perceber, enxergar ações generosas, bem como as ações repugnantes que têm acontecido durante esse período, podemos imaginar os dirigentes terrestres. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Este item refere-se às pessoas que têm conhecimento das leis e não as seguem. Diz ainda que aqueles que ensinam a palavra de Deus aos outros e não as cumprem, serão ainda mais cobrados. Afinal, a quem muito foi dado, muito será pedido, e será dado àquele que já tem. Tem bondade? Vai entrar no mundo de regeneração. Vai participar das bodas. E nós podemos entender que aquele que conhece e não pratica as leis de Deus é o que está gritando, Senhor, Senhor, e vai ficar do lado de fora. Jesus disse, não vim trazer a paz, mas a divisão. E vou separar o filho do pai, a filha da mãe, a nora da sua sogra, e o homem terá como inimigo aqueles que moram em sua própria casa. Porque dentro de uma mesma família, tem gente que vai passar por um mundo de regeneração e tem gente que não. Porque tem gente que não dá conta de mudar. E tem orgulho de ser do jeito que é. São muitos os chamados. Somos todos. E eu convido vocês a refletirem. Como estão respondendo aos chamados? No seu contexto. E da forma como você vive. Na sua vida e com seus relacionamentos. Porque o chamamento é divino. Mas a resposta é humana. E os chamamentos. Será que Deus só chamou 2 ou 3 vezes? Vamos lembrar. Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas, Jesus, Espiritismo, a terceira revelação. Somos chamados a praticar as leis de Deus o tempo todo. E não dá para alegar ignorância. Não dá para dizer que não conhece, que não sabe onde encontrar as leis de Deus. Porque Deus as deixou de modo que todos tivessem acesso a ela. As leis de Deus estão escritas em nossa consciência. E as leis de Deus está toda contida nestas palavras. Fora da caridade não há salvação. E lembre-se, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame e ser caridoso. Então, participe das bodas do Cristo.
E eu quero encerrar com um verso que eu acho que, num pequeno verso, reflete bem o que foi dito aqui. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre às margens de nós mesmos. Fernando Pessoa. Que Deus esteja com todos, mas que especialmente todos nós estejamos com Deus. Muita luz. Vamos todos agradecer pelos ensinamentos recebidos e deixar as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos na mão da espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, pedindo que essas energias sejam levadas a todos aqueles irmãos que estejam necessitados delas, estejam eles encarnados ou desencarnados, que essas boas energias envolvam todo o nosso país, todo o nosso planeta, sejam levadas aos nossos lares, enfim, que elas sejam depositadas no coração de toda a humanidade. Agradecemos a espiritualidade que tem nos acompanhado e nos amparado. Agradecemos ao nosso Mestre amado pelos seus ensinamentos, pelo seu Evangelho, e ao nosso Pai. Elevamos mais uma vez os nossos sentimentos e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento quando dizemos a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, da mesma maneira que perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Pois vossos são o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Obrigada pela sua presença. Fique bem, fique com Deus. Um beijo em seus corações.